Oi, gente. Gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para continuar esse estudo do nosso livro maravilhoso, 12 Semanas para Mudar uma Vida, do Augusto Cury. E hoje nós vamos continuar no capítulo 9, parte 2, o mestre dos mestres da qualidade de vida. Jesus tinha um alto diálogo profundo e aberto consigo mesmo. Embora fosse rodeado pelas multidões e tivesse uma agenda saturada de compromissos, ele tinha compromisso consigo mesmo. Ele frequentemente procurava se isolar à beira da praia, no Monte das Oliveiras, nos jardins, nas longas caminhadas que fazia de cidade em cidade. Deixava até mesmo o convívio com seus discípulos. Se interiorizava e tinha agradáveis conversas com seu pai e consigo mesmo. Certa vez, próximo ao mar da Galileia, ele pediu para que os seus discípulos pegassem um barco e fossem na frente. Ele seguiria depois. Ele ficou orando. Suas orações não eram engessadas, formatadas, programadas, mas organizadas através de um diálogo inteligentíssimo e livre, capaz de gerar uma explosão reflexiva e um resgate pleno da liderança do eu. Ao fazê-las, ele se tranquilizava, renovava suas forças e recobrava um sólido ânimo para ensinar o alfabeto do amor a uma humanidade insensível. Eu queria te perguntar, diante do que o Augusto Cury fala aqui, né? Você tira tempo para ficar sós consigo mesmo e com seu Pai Celestial? Isso é muito importante, nós investirmos o nosso tempo em nós mesmos e em aprender através do nosso Pai Celestial, através do Espírito Santo, que é o nosso consolador, que Jesus nos deu esse consolador. Jesus, quando ele foi subir aos céus, ele falou assim: eu vou, mas eu deixo um consolador para vocês, aquele que vai ensinar vocês por onde andar. Então você tira tempo para ficar sós com ele, para ouvir a voz dele, para ouvir a voz, a direção do Santo Espírito, a fazer uma mesa redonda ali do eu, para ver o que você tem feito, que às vezes tem trazido consequências ruins, né? E que talvez não tenha sido o caminho que o Senhor projetou para você, e você consertar essa rota e andar pelo caminho de Deus, porque o caminho dele é o caminho que nos leva à vida eterna. É o único caminho, Jesus é o único caminho que nos leva à vida eterna. Então, invista esse tempo. Um mestre na compreensão e aplicação da mesa redonda do eu. Certa vez, um grupo de escribas e fariseus questionou Jesus sobre o fato de seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer o pão. Para ele, as pessoas sempre eram contraditórias. Elas procuravam se livrar da sujeira exterior, mas não da invisível, depositada no secreto da psique. Preocupava-se corretamente com a alimentação física, mas não com a qualidade das ideias e emoções que nutria sua personalidade. Diante disso, ele fitou os escribas e fariseus e, sem meias palavras, comentou que muitos do que se aproximava dele e o honrava com a boca tinham um coração longe dele. Mostrou solenemente que, ao contrário do desejo dos políticos, não queria admiradores que expandissem seus índices de popularidade, mas pessoas que o amassem. Não queria a servidão, mas o coração humano. Para muitos, receber aplausos é mais do que o suficiente. Para ele, era completamente insuficiente. Como garimpeiro de ouro, procurava seres humanos que se conhecessem, que compreendesse suas falhas e atuasse dentro de si. Após chocar os fariseus com essas palavras, ele voltou-se subitamente para o público para lhe dar uma importante lição. Levantou a voz e bradou para a multidão: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem,
mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E é verdade. Tudo o que sai da nossa boca contamina o homem, porque o que sai da nossa boca procede do coração. E quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem ver o que tem dentro de nós. Se há palavras de vida, se há palavras de cura, palavras de restauração. E nós só conseguimos deixar fluir a partir de nós coisas boas quando nós temos tempo de qualidade conosco mesmo, com o Espírito Santo de Deus para ouvir a direção, para ouvir a tua voz, para ser conduzida por Ele e com as pessoas, porque aí nós vamos fazer, sabe o quê? Doar, investir o nosso tempo nessas pessoas. O nosso tempo, que é tudo que nós temos de mais valioso hoje, é o nosso tempo, sabe? Porque hoje na correria do dia a dia, a gente acaba fazendo coisas demais e o nosso tempo acaba parecendo que é pouco. Mas eu queria te dar um conselho. Se o seu tempo não tem dado para você fazer tudo o que você precisa fazer, faça uma mesa redonda do eu e reveja o que você tem feito. Porque se essas 24 horas que Deus criou para nós não tem sido suficiente para você fazer o que você deve fazer, pode ser que você tenha feito coisas que Deus não te chamou para fazer. Então, reveja os seus conceitos, reveja tudo que você tem feito, priorize o que realmente tem valor, porque tem coisas que têm preço, mas há coisas que têm valor. As coisas eternas têm valor. Priorize as coisas eternas, porque isso é o que Deus quer de nós. A nossa passagem aqui na terra, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. E a nossa passagem aqui é simplesmente para cumprir um propósito, para nos preparar para a eternidade, para vivermos eternamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os fariseus, mais uma vez, ficaram abalados com a atitude de Jesus. Jesus falava pouco, mas ensinava e questionava muito. Então aqui a gente aprende outra coisa linda com Jesus. Não é o falar demais que vai trazer vida para nós e vida para os que estão ao nosso redor, mas é o que nós ensinamos que vai mostrar para as pessoas e para nós mesmos a direção e o que nós precisamos na nossa vida. E Jesus disse: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Expressou que a raiva, as reações impulsivas, a discriminação, a simulação e o medo saem do coração psíquico, conquista o palco da mente das pessoas, gerando experiências perturbadoras. Poucas palavras que mudaram a vida. Certa vez, uma menina de 11 anos foi morar com seus pais em um país de língua inglesa. Por não saber falar o inglês, a criança estava muito sensível, sentia-se diminuída, isolada, enfim, tinha reações normais no processo de aprendizado de uma nova língua. Entretanto, uma professora especialista em língua inglesa, mas não na compreensão da vida, fez-lhe uma pergunta na classe que ela não entendeu. A professora perdeu a paciência e debochou da aluna na frente dos seus colegas. Todos zombaram dela. Foram poucos momentos que marcaram uma vida. Houve um registro privilegiado dessa experiência na memória que contaminou sua espontaneidade e capacidade de aprender. A criança tão alegre perdeu o sorriso, se deprimiu, sentiu aversão pela professora e não queria ir mais à escola. Seu pai, percebendo o grave problema, ajudou-a, elogiou-a, encorajou-a, penetrou em seu mundo. Felizmente, ela reeditou sua história, sem precisar de um tratamento. Se não se superasse, poderia ter tido sérias consequências. Outro exemplo, certa vez um executivo numa reunião de trabalho teve uma atitude estúpida com um funcionário subalterno. Esse funcionário tinha um trabalho brilhante na empresa,
mas havia falhado num projeto. Então, mostrando um despreparo completo para gerenciar pessoas e seus próprios pensamentos, o executivo o chamou de incompetente na frente dos colegas. Humilhado, o funcionário registrou de maneira superdimensionada o vexame público. Produziu uma janela killer que começou a bloquear sua memória. Nunca mais conseguiu brilhar como antes. Foi despedido, teve reações depressivas e um ódio fatal pelo executivo. Precisou fazer tratamento psiquiátrico. Poucas palavras podem contaminar uma vida. Algumas pessoas, quando são rejeitadas, ficam obstruídas. Outras fazem das rejeições um trampolim para crescer. Mas mesmo essas, embora tenha vencido o trauma exteriormente, pode não tê-lo vencido interiormente. Por isso, sofrem. Então, nessas duas histórias, no relato aqui do Augusto Cury, dessas duas histórias, nós vemos assim algo muito maravilhoso que nós podemos aprender, né? Que foi a história da criança, que ela foi naquele momento ali bloqueada, né? Pelo o que a professora fez, né? A professora de língua inglesa. Mas quando ela chegou em casa, que o pai percebeu o que tinha acontecido, ele a encorajou com palavras de afirmação, com palavras de encorajamento, e aquilo reeditou aquela história, né? Então, assim, aconteceu algo lindo e ela não precisou de um tratamento. Então, quando você se deparar com uma pessoa que ela foi ferida, que ela foi... que alguém bloqueou ali por algum erro que ela cometeu, né? Que alguém zombou, debochou dela, seja você aquela pessoa que vai fluir palavras de vida para trazer cura e para reeditar a memória daquela pessoa, para dar àquela pessoa o encorajamento, ajudar aquela pessoa para que ela possa se levantar e continuar firme em direção ao seu propósito, sem levar em conta, sem deixar aquelas palavras, né, de zombaria, de crítica, afetarem a sua memória e bloquear a sua mente. Então, seja você canal de vida, que da tua boca flua um rio de água viva para cura, para restauração, para encorajar, e que você seja a fonte de Deus nesta geração. Alguns excelentes alunos que são excessivamente cobrados pelos seus pais e comparados com outros jovens procuram compensar seus conflitos íntimos, em destaque a dificuldade de socialização no exemplar desempenho das notas. Ainda que essa compensação tenha um lado positivo, se não reeditarem o filme do inconsciente ou criarem janelas paralelas, poderão sofrer no presente e fracassar no futuro, quando enfrentarem perdas e desafios. Jesus tinha plena consciência desse processo. Ele sempre fez uma mesa redonda, interior, e vasculhou cada centímetro da sua mente e da mente das pessoas. Somente tendo tal embasamento intelectual, ele pode dizer categoricamente que nossos maiores inimigos estão dentro de nós mesmos. O que sai do nosso interior é o que pode nos destruir e destruir os outros, né? Então, isso aqui é muito importante. Guarda isso no seu coração. Que da sua boca, como nós já falamos aqui, flua um rio de água viva, flua vida, palavras de vida, sabe? Que ao nós abrirmos nossa boca, que nós possamos fazer outras pessoas ser curadas, nós possamos reeditar a história de pessoas que estão ali sofrendo, né, com palavras que as deixaram paralisadas, que nós possamos trazer vidas para essas pessoas através de palavras de encorajamento, através de elogios. Não é elogios falsos, não. É procurar dentro dessa pessoa, através de um diálogo com ela, o que tem de bom e mostrar o que ela tem de bom para que o filme da memória dela seja reeditado e ela possa viver, né, livre dessas palavras que a deixaram bloqueadas.
Por inferência, ele quis dizer que nossa incapacidade de gerenciar nossos pensamentos e governar nossas emoções tem sido a fonte de todas as chagas da humanidade. Para ele, quem não resgatasse a liderança para fazer uma faxina no anfiteatro da sua mente viveria uma vida infeliz e, além disso, contaminaria os solos da memória dos outros. Não seria livre para exercer seu livre-arbítrio. Viveria uma aparente liberdade. Você é livre, sabe? Ou você vive uma aparente liberdade para mostrar para as pessoas como você tem vivido? Pense sobre isso. O mestre da vida explicou que é do coração psíquico que procede os maus pensamentos, pessimistas, destrutivos, agressivos, fixos, insensíveis, mortes física e emocional, adultério, traição de quem ama, traição da própria consciência, furtos de objetos, do direito dos outros, da liberdade alheia, da qualidade da vida, falsos testemunhos, injustiça, distorções, corrupções, interesses escusos. Com o avanço da medicina, hoje combatemos com facilidade a grande maioria das infecções. Mas como combater a contaminação da memória? Como resgatar a liderança do eu se somos vítimas das janelas doentes que estão entrelaçadas a bilhões de janelas no córtex cerebral? Uma vez contaminada a memória com as janelas doentias, o processo é complicado. Há pessoas que ficam anos em tratamento psicoterapêutico. Não há tecnologias cirúrgicas e medicamentos que possam combater as janelas killer. Mas, felizmente, não estamos de mãos atadas. Podemos usar duas ferramentas psicológicas preciosas: a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, e da mesa redonda do eu. Pratique-as durante toda a sua vida, mesmo não tendo uma doença psíquica. Faça com espontaneidade, do seu jeito e de acordo com sua capacidade intelectual. Invista na sua vida. Afinal de contas, a vida é um show imperdível. E aqui nós concluímos, né? O capítulo 9, parte 2. Não deixe de ler os painéis, né? Que eu vou deixar aqui, painel 1 e 2. E agora, como nós sempre fazemos, vamos estar orando, né? Para que tudo que nós aprendermos aqui venha trazer restauração para as nossas vidas. Pai querido, eu quero te louvar, papai, porque tu és bom, tu és maravilhoso. E o Senhor tem nos ensinado tanto. Jesus, como nós temos aprendido contigo, Jesus, através do que o Senhor fez aqui na terra, através da maneira como o Senhor andou aqui na terra. E nós temos que ser semelhantes a Ti, e nós buscamos isso. Nos ensina a fazer uma mesa redonda conosco mesmo, nos ensina a ser canal de vida, nos ensina a ser canal de bênção, nos ensina a reeditar a nossa memória, nos ensina a duvidar, a criticar e a determinar aquilo que o Senhor quer para nós, a duvidar daquilo que não foi o Senhor que colocou no nosso coração, a criticar aquilo que nos impede de crescer e a determinar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Pai, eu quero abençoar cada vida que está aqui, Senhor, ouvindo este áudio, ó Deus. Pai, que são vidas que querem ter suas vidas, a sua família, a sua casa transformada por Ti. Querem ter os seus sentimentos, Senhor, as suas emoções transformada por Ti. Por isso, dá sabedoria dos céus, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor sempre cuida de nós. Espírito Santo, nosso Consolador, continue conosco, ministrando e nos lembrando tudo aquilo que nos traz esperança, tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu quero declarar
sobre as suas emoções. Você é curada, você é restaurado, você é cheio do Espírito Santo, você é um homem e uma mulher que tem as suas emoções curadas e restauradas pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém? Deus abençoe a sua vida.